Boa noite. Primeiramente, que a paz do Mestre esteja com todos nós, nos envolvendo, acariciando aí nossos anseios, mas que nós também, assim como disse nosso irmão apresentador, também possamos trazer de todo o bem que podemos acessar nesse momento, né, de tanta provação, né, e um pouco de tristeza que nós nos sentimos nesse momento por tantos irmãos estar passando por essa prova, né? Nós aqui nos solidarizamos, né? E que possamos também, nos nossos momentos de prece, oferecer essa força, oferecer essa boa vontade, esse carinho, para que seja enviado todos esses nossos irmãos que estão passando por isso. E também em especial aqueles que estão voluntariamente, como corajosos que são, fazendo todo o possível para que aquela situação seja pelo menos amenizada. Então, em nome da casa aqui, né, e também, particularmente, a gente oferece esse bom pensamento para todos eles. Iniciando aqui no estudo sistematizado, né, nós fazemos sempre a leitura do Livro dos Espíritos, de uma pergunta do Livro dos Espíritos, estudo sistematizado esse, que consiste na sequência, né, seja sequencial, né, assim o praticamos há tanto tempo aqui dentro da casa, né, e também a sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, né, são as duas obras aí que baseiam toda a nossa condução das exposições públicas, né, que são feitas de quarta-feira. Tá? Nós estamos aqui no livro 2º, capítulo 1, dos Espíritos. Estamos na pergunta 82. Então nós lemos a questão, lemos a resposta. Normalmente a questão é bem sucinta, bem direta, né? E nós adentramos aí o estudo do Evangelho, né? A gente sempre explica para quem possa estar ouvindo, né, esses áudios, acessar depois, ou que esteja na casa pela primeira vez, para contextualizar, certo? Então a pergunta 82 fala o seguinte: é certo dizer que os espíritos são imateriais? Né? É certo dizer que o espírito não tem matéria, né? Não tem matéria nenhuma, né? Como nós se faz jus, né, uma pergunta dessa, como nós não os vemos com frequência, né? Então é uma pergunta bem salutar, endereçada, né? E a resposta também, né, conta com a resposta do Espírito de Verdade e toda a sua falange de contribuição de outros espíritos que ajudaram nessa codificação. Mas também temos o comentário, que bom, né? Comentário do nosso codificador aqui. A resposta: como podemos definir uma coisa quando não dispomos de termos de comparação e usamos uma linguagem insuficiente? Ele devolve uma outra pergunta, né? Como é que vai definir uma coisa quando a linguagem é pobre, né? Não tem, né, parâmetro para comparar, certo? Aí ele faz outro questionamento. Um cego de nascença, para nos esclarecer um pouquinho mais. Um cego de nascença pode definir a luz? Se nós perguntarmos para aquele que nunca dispôs da faculdade da visão, como que a gente vai explicar, né, para essa pessoa, para esse irmão, o que é a luz, né? Acredito que nos faltaria aí adjetivos para conseguir dar essa profundidade de entendimento para que ele consiga acessar, né? Então, ele fala aqui, ó, imaterial não é o termo apropriado. Incorpóreo seria mais exato, né? Não imaterial, incorpóreo. Pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito deve ser alguma coisa, né? Se não tem nada imaterial, dá meio que uma alusão para que
né, sejam nada, mas sendo criado, ele precisa ser alguma coisa. É uma matéria quintessenciada, né? Ou seja, está além desses sentidos puramente humanos, né? Os nossos 5 sentidos, para a qual não dispondes de analogias, e tão eterizada que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Ou seja, a gente não dispõe de analogias que, né, possa definir, né, essa questão da imaterialidade do espírito. Ele coloca um termo como incorpóreo mais adequado, e os que os nossos sentidos aí são pequenos ainda, né, não estão ao alcance ainda de uma profundidade dessa que é a criação, né? Então a gente ainda coloca aí para uma posterioridade para a gente poder acessar esses conhecimentos com mais profundidade. Aí o nosso codificador, ele dá uma explicação aqui, ó. Dizemos que os espíritos são imateriais, porque a sua essência difere de tudo que nós conhecemos pelo nome de matéria, certo? Então aquilo que a gente chama de matéria aqui, ele não é aquilo, né? Então por isso que a gente fala que é imaterial. Um povo de cegos não teriam palavras para exprimir a luz e os seus efeitos. O cego de nascença julga ter todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Ele não compreende as ideias que lhe seriam dadas pelo sentido que lhe falta. Eu acho que aqui é o que ele crava, né? O nosso codificador crava, né? Então, aquele que é cego, ele acha que tudo, né, está resumido nos sentidos que ele tem, nos outros 4. Então, aquilo que é perceptível aos olhos, ele acredita que não existe. Para ele, aquilo não existe, né? E assim é nós, mesmo com o sentido da visão, como a gente não enxerga, né? Então, nos falta esse entendimento de um sentido que ainda não dispomos. Vamos lá, e ele complementa aqui, ó, da mesma maneira, no tocante à essência dos seres humanos, somos como os verdadeiros cegos. Não podemos defini-los, a não ser por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da nossa imaginação, né? Então, nós precisando dar algum sentido à nossa fala, a gente faz alguma alusão, alguma comparação, né, que não define, porém, né, com esse esforço da imaginação e com as comunicações e tudo mais que a gente já dispõe, a gente faz uma ideia prévia, uma ideia breve, e com muita razão, com muita bom senso, a gente chega a ter um esclarecimento disso. Mas ainda não podemos definir, cravar essa questão, certo? Eu acredito que seja isso em relação ao Livro dos Espíritos, ok? Se alguém tiver algum complemento, é no final, né, João? Aí nós vimos aqui para o capítulo 22, que é um capítulo curto, e fala sobre não separeis o que Deus uniu. Nós tivemos na outra semana a apresentação do Aderbal, certo? Falando sobre isso. Eu não sei se ele está aqui hoje, eu gosto muito das aulas do Dé, sempre com muito conteúdo histórico, e eu aprendo muito. E pude aprender mais uma vez aqui, escutando a aula dele. E ele falou sobre a indissolubilidade, ele deu trava-língua também na aula dele. Ele falou, essa aqui é complicada. Então, quem sou eu para não dar uma gaguejada, né, gente? Indissolubilidade do casamento, tá? E é aquela parte, né? Não separeis o que Deus uniu, né? Mas a gente faz uma alusão, como ele bem explicou lá, que tem coisa que não foi Deus que uniu, né? Então vem aí as leis humanas para né, corrigir isso aí. Então a gente vai falar dessa lei, de um pouquinho desse histórico, né? De como
de como que ela se desenvolveu, quais foram os impactos, o porquê que se deu tudo isso, tá? E então, na visão espírita, né, que eu acho que esse é a grande questão aí, o divórcio, ele vem para ser antagônico a essa lei de Deus, ele vem para, de certa maneira, fazer um contraponto a essa lei da indissolubilidade do casamento, certo? Ele vem para atrapalhar, né, essa questão da união de Deus, da união do matrimônio, desse senso sagrado que sempre foi, né, tão falado, que faz parte dos costumes, faz parte do nosso hábito, desde quando nós podemos acessar a memória aí, né? Então ele vem para estragar o casamento, ele vem para promover promiscuidade, né? O que seria isso, o divórcio, né? Então ele fala que, né, o divórcio nada mais é que uma condição, né? Que deixa eu só voltar um pouquinho no tempo, que a gente acha assim, fazendo um paralelo no tempo, que veio o divórcio, quando as pessoas começam a questionar, se é o divórcio que tá fazendo isso, do povo separar, parece que o povo só começou a separar quando teve o divórcio, né? Mas não é assim. Primeiro, a evolução do ser, a evolução do nosso desenvolvimento, dos nossos convívios, né, dos costumes, dos hábitos, ele precede isso. Então, eu vi uma frase muito boa que não tem religião e não tem lei que vá sanar todos os nossos anseios do sentimento, porque nós vamos evoluindo, né, como seres, e as leis vão vindo atrás, né? Os anseios da sociedade vão acontecendo, vão surgindo novos costumes, certo? E leis que eram tidas lá atrás, que foram promulgadas lá e elas amparavam muito bem aquela sociedade, hoje elas não têm mais sentido nenhum, né? Então, conforme foi se passando e nós deixamos de ser tão duros do coração, também essas leis foram prosseguindo. Então, por isso, o divórcio veio, né, resolver uma questão que era um grande problema, né, que a gente vai estudar aqui, tá? Então, é uma lei humana, certo? Ele é um remédio jurídico. Então, ele não separa aquilo que Deus uniu. Né? Porque o que realmente, essa foi uma fala muito bem tratada na aula, quem tiver a oportunidade de voltar e acessar a aula do Aderbal, então não vou entrar tanto naquela questão, mas a separação, né, não é a união feita em Deus, feita no sentimento, feita na afinidade, essa ninguém separa, não tem o que separa, né? Mesmo a presença física, né? Você separar uma pessoa da outra fisicamente, se essas pessoas estiverem unidas em Deus, isso também não vai separá-las, porque elas estão em conexão espiritual. Então pode estar um aqui, pode estar outro vivendo, né? Ter que passar um tempo do outro lado do mundo. Essas pessoas vão se manter fiéis aos seus compromissos e aos seus propósitos. Então, né, aqui o Evangelho está falando de uma união muito mais elevada, né, de espíritos comprometidos com os seus compromissos, né, com os seus objetivos. Então não é uma lei humana, não é qualquer questão humana que vai fazer com que ele separe. O divórcio vem realmente para separar, para colocar um ponto naquilo que já estava separado por si só. Porém, a lei que existia até aquele momento, ela não amparava, ela não resolvia aquela contenda, né? Então, essa lei foi evoluindo com o tempo, né? A gente vai falar só um pouquinho aqui, e ela faz um ajuste dessas rotas, né?
de muitas vezes de decisões, né, precipitadas, de não baseadas nesses princípios, né, mais elevados. Então ele corrige e ele realmente põe uma correção jurídica naquilo que já estava separado. Não foi o divórcio que separou, aquilo já vinha sendo separado. E muitas vezes, por forçar essa união, né, nós, né, enquanto sociedade, os casais, acabavam agravando ainda mais a sua condição reencarnatória, certo? Trazendo mais problema do que solução. Então, esse divórcio é uma lei humana, ele somente se baseia para separar legalmente aquilo que já estava separado, né? Não contraria essa lei de Deus, pois corrige um erro humano, tá? E uma coisa que acontecia, que a gente vai falar agora, dado histórico, o que acontecia antes? O que tinha antes, né? Vou falando aqui só de Brasil, aqui ainda início aí eu acho que é 1916, que é a lei do desquite, tá? Até chegar na condição que a gente está aqui, o casal, né? O homem e a mulher conseguem a emancipação, né? E os vínculos matrimoniais e jurídicos são quebrados, que eles, né, podem seguir cada um sua vida, né? Mesmo quando havia o desquite, não se terminava o laço matrimonial perante a lei. Ou seja, mesmo que essa pessoa aí 2 meses depois e chegou lá e não é aquilo, se arrependeram, não conseguia, não havia forma legal, né, de que essas pessoas continuassem as suas vidas. E isso era muito mais pesado para as mulheres, né? Que a mulher ficava à mercê do nada, né? Ou filhos, né, que surgissem aí depois de uma outra união, porque não era porque a lei mandava, aí essa pessoa, às vezes, numa outra oportunidade, ia encontrar alguma pessoa para formar uma nova família, mas essa mulher, tanto essa mulher quanto os filhos que viessem a ter, eles estariam desamparados pela lei, eles não seriam reconhecidos, né, como filhos, não teria como registrar. Então era totalmente um imbróglio nisso tudo, tá? Então, ainda voltando mais atrás um pouquinho bastante, né? Mas lá no tempo, né, para a gente fazer um gancho aí, lá no tempo de Moisés, né, era um pouquinho ainda pior, né? Porque o costume era, se a mulher não servia, o homem dava uma carta de repúdio, né? Devolvendo a mulher e colocando ela para fora de casa. Então, a mulher lá, naquele tempo, graças a Deus, hoje isso é algo superado, mas isso é histórico, né? Todos nós conhecemos. Ela recebia uma carta de repúdio e apenas o marido poderia dar, né? Não tinha carta de repúdio da mulher por marido, era o marido. Então essa mulher não tinha praticamente voz, né? E os motivos eram os mais banais possíveis, né? Não eram coisas assim, por exemplo, a comida, se ele não gostou da comida dela, chegou lá, não sabe cozinhar, entendeu? E dava carta de repúdio, tá? Tinha isso, esses costumes e esses hábitos levavam a excessos, né, horríveis. Por exemplo, nós sabíamos que tinha as questões dos dotes, né? Quando o marido esposava uma mulher, uma filha, né, ele recebia um dote por isso. Então, alguns faziam a prática, né, de repudiar a mulher para ganhar um outro dote de uma próxima. E essa mulher, qual que era a saída dela? Muitas vezes ela voltava, se ela tinha muito amor, né, uma família que a recebia com muito amor, né, ela poderia voltar para o lar. Mas normalmente isso era passível de uma vergonha tão grande para o patriarca, para o pai, que ele não aceitava. Ele não aceitava de volta, né? Então ela ficava desamparada
por todos os lados. Qual que era o fim disso? O meretrício, né? Caía na prostituição, né? Ficava relegado, não tinha direito a nada. Então, assim, historicamente isso foi muito amargo, né? Foi uma passagem muito amarga, né? Que perdurou por muito tempo, certo? E ainda tinha como lei a parte pior, que era a questão do adultério. Porque a palavra do homem já era passível de abrir um pequeno processo para ela ser julgada por adultério, sem comprovação. A comprovação, estava vendo alguma das práticas aqui, era tomar uma tal de água amarga, que era uma mistura de algo muito que não era digestivo e muito ruim, que ela tinha que tomar perante esse juiz, ou que quer lá que seja, que lei é essa, mas se ela passasse mal, ou ela regurgitasse, quer dizer que ela era adúltera mesmo. Olha o tipo de lei, né? Absurdo, né? Hoje, graças a Deus, da gente olhar para uma coisa dessa, ler algo né, nesse sentido, ou eu vi, né, de outra palestra, fui buscar um pouco de base para entender isso, e realmente havia essa prática. A gente chega quase a falar, não é possível. Mas sim, era possível. E a parte pior de tudo isso era o castigo, porque era castigada com a morte, era sentenciada à morte por adultério. E às vezes a gente fala a palavra, né, lapidação, a gente não entende o quão grave era isso, né? Quando a lapidação era apedrejamento, mas era um certo apedrejamento, porque não era conseguir se defender. Muitas das práticas de lapidação era enterrar a pessoa até a parte aqui do busto, com os braços, sem poder se defender, e depois ela ser apedrejada. Então, é algo que nos embrulha o estômago hoje, mas que a gente precisa falar para que a gente não incorra, né, e tente fazer uma reparação histórica com isso, né, da gente cada vez mais sublimar os nossos sentimentos, né, por nossas mães, nossas esposas e filhas. Eu acho que isso é uma dívida da humanidade. Então, na prática lá, a hora que Jesus fala, né, e muitas vezes é questionado por isso, porque Jesus coloca o adultério, ele reafirma naquela passagem, né, como o adultério sendo a única condição de não de poder dissolver o casamento, né? A hora que ele reafirma isso é por causa que ele fala do endurecimento que a gente tinha lá atrás dos nossos corações, né? Mas ele também faz esse gancho porque já na época dele estava muito comum essa poligamia, certo? A perca dos valores. Então ele precisa tirar aquela prática que vem da ideia mosaica, da lapidação, né, do apedrejamento, mas ele abranda aquela lei, porém ele reforça a questão que precisava de uma corrigenda para aquela época, de forçar para que as pessoas permanecessem no casamento. Então ele coloca o adultério como única condição para que se separasse, nenhuma outra, porque qualquer motivo, né, não fazer a comida bem era motivo para dispensar. Então ele dá uma blindada naquela prática, porque a coisa estava muito solta e muito ruim para as mulheres. Então o mestre, no seu alcance todo, ele coloca essa questão, certo? E aí que a gente vê, trazendo para os dias atuais, que vem dessa carta de repúdio lá, mais recentemente aqui também no Código Civil Brasileiro, em 1916, né, que aí surge o desquite. Porém que ele não desfazia os vínculos de matrimônio, se permanecia casado até o fim da vida, não tinha como romper esses vínculos, ninguém estava liberado a ter um segundo matrimônio, certo?
ele só resolvia a questão do convívio, né? Era dar uma carta de desquite para não conviver mais, mas porém continuavam casados. E uma coisa, né, como os costumes são fortes, as mulheres, por permanecer casada, elas tinham que manter o que eles chamam da honra. Ela tinha que estar sempre, ela não tinha uma libertação, ela tinha que ser a mãe de família, tal, e ter todo o seu comportamento. Ela tinha que manter a honra dela de mulher casada, e mesmo não convivendo mais. Então, aparentemente, para a sociedade, ela tinha que viver nisso. Nós sabemos que, no popular, ninguém casava, a maioria não casava, porque era caro e tinha todos esses imbróglios, então ficava muita coisa informal, né? Famílias aí, sem sobrenome, sem nada, sem registro, você entendeu? Porque era uma prática mais elitizada, né? E aí, já em 1977, vem a lei do divórcio. A lei do divórcio, ela consistia em, primeira etapa, ter uma separação judicial, certo? Então tinha que passar um tempo na separação judicial para ver se queria largar mesmo, né? Então tinha que provar que queria largar, chamava a testemunha, falava, ó, eles não estão, passou 3 anos, eu acho que era 3 anos a primeira instante, eles estão largados mesmo? Estão largados, então tá, agora vocês podem divorciar. E somente com o divórcio que acabava todos os vínculos de matrimônio, a emancipação tanto da mulher e do homem, né? Então, olha quanto tempo teve que evoluir, teve que se passar para a gente atingir a condição que nós estamos hoje, né? E aí a gente vai falar, a gente vê que, acompanhado desse histórico, né, nós tivemos, graças a Deus, aí o mundo evoluiu também, né, uma ascensão do crescimento da mulher. A mulher que lá atrás, que não tinha voz, ela começou a ter os seus direitos, né? E hoje, ainda, né, isso é coisa de macho, né, falar esse tipo de coisa. Fala, não, é porque é depois que a mulher ganhou direito, e aí começou a largar, né? Começou a ter divórcio. Hoje, os dados que estava vendo é que, assim, a cada 4 casamentos, praticamente, tem um divórcio. Em média, tem durado cerca de 10 a 12 anos, né? E 70% dos pedidos de divórcios atuais são de mulheres, certo? E aí fica essa coisa. Então, será que pode justificar por isso? Né? Porque a mulher, né, ganhou seus direitos agora e agora tem mais divórcio? Será que é isso mesmo, gente? Né? A gente sabe que qualquer elemento da sociedade que ele é privado de um direito por muito tempo, que ele é oprimido por um direito, é como um pêndulo, né? Ele está aqui, privado. A partir do momento que ganha liberdade, faz isso, né? Pode-se cometer alguns excessos. Isso historicamente, isso, né, não é só em relação a isso, mas isso não define, né? Essa questão dos nossos tempos, ela está muito mais ligada aos tempos que nós vivemos, né? A nossa condição de ser humano, a um mundo que abeira-se, né, a chegar nesse planeta de transição. Nós sabemos que nós estamos num planeta de expiação e provas, certo? E que muitos espíritos, muitos de nós estão tendo essas oportunidades de vir aqui e corrigir muita coisa, né? Talvez aí, como somos trabalhadores da última hora, a gente deixou muito para a última hora mesmo, de fazer muita coisa, de fazer muito reajuste, e por isso nós sentimos tanto essa tensão, tanto essa necessidade de fazer muita coisa, né? Então, a coisa está acelerada mesmo, né? E muitas vezes, quando há um casamento e aquilo, né, não vai dar em lugar nenhum, é melhor que se separe para que, de alguma forma, dentro daquela encarnação, haja uma reprogramação daqueles seres aproveitar de alguma maneira. Porque passou o tempo, talvez não vai dar para reencarnar mais aqui, né? Vai passar aí 50, 60 anos e não dá mais para reencarnar, e aí? Né? Porque aí começa a se complicar, né? E por que dessas complicações? Tá? Bem breve aqui, para a gente acabando o nosso tempo, os tipos de casamento, né? Pegando o livro
de Martins Peralva, que ele fala sobre os tipos de casamentos, né? É o livro Estudando a Mediunidade, que vem para complementar o nosso estudo da noite, que ele é baseado na obra de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, dos 13 livros da obra de André Luiz, um deles chama Nos Domínios da Mediunidade. E lá fala um pouco sobre essa questão do casamento. E o Martins Peralva ele faz uma classificação que, para nós, nos ajuda muito nesse entendimento. Ele chama de casamentos, tipos de casamentos: acidentais, provacionais, sacrificiais, afins, de afinidade, e transcendentais. Então, de maneira bem breve, né, quem tiver a oportunidade de pesquisar, acidentais, ou seja, não era previsto que esse casamento acontecesse, certo? Nós, ainda por pouca elevação moral, nos deixamos levar pelos instintos. Então, a beleza, o dinheiro, o sexo, né? E a gente comete alguns erros, vamos lá, vamos assumir a bronca e vamos casar. É completamente, né, tendencioso que não vai dar bom esse casamento. Então, nós temos esses tipos de casamento e realmente, esse não seria um dos casamentos que Deus uniu, né? Por nossa pouca elevação. Então, ele é motivado por esses tipos, né? De instintos, os apegos aos instintos, às matérias, nos levam, né? A esse tipo de matrimônio, que é por acidente. Agora, temos os provacionais. Os provacionais, como diz o nosso mundo, né? Que é um mundo de expiação e prova, esse é o que predomina, que está, né? Que é a maioria dos casamentos aqui. Então, são espíritos que têm comprometimentos já de outras encarnações, que lá firmam esses acordos de vir, de acertar algumas arestas, de receber de receber como filhos alguns dos espíritos os quais têm débitos para com ele e responsabilidade para com os dois, né? Então, de uma maneira geral, tá, gente? Mas essa é a grande maioria dos casamentos provacionais, tá? E ele é permitido pela misericórdia de Deus para que a gente tenha a oportunidade, né, de fazer esses ajustes, tá? Mas aí vamos dizer, a gente faz a pequena pergunta: mas como que espíritos que têm comprometimentos, que são antipáticos e acabam casando, como é que se dá essa questão, essa relação, né? E é trazido aqui no livro, né, do Martins Peralva, né, da reflexão sobre o livro, né, sobre o livro No Domínio da Mediunidade, do André Luiz, que é como se ocorresse uma hipnose. Através de magnetismo já planejado pela espiritualidade maior, há um esquecimento e há um magnetismo para que essas almas sejam atraídas, esquecendo esses débitos do passado. Então, no começo, realmente, é tudo flores, né? A gente esquece daquilo lá. Mas, né, se namoram-se, apaixonam-se, aí vem para o casamento. Aí no casamento o que volta? Volta o convívio, volta hábitos, né? Volta aqueles costumes, voltam, né, bastante coisa que foi motivo desses comprometimentos, dessas cutucadas que um dava no outro aí nas outras vidas, né? Então o convívio faz retornar. Então qual que é o remédio aqui que o André Luiz e eles colocam aqui? É preciso, né, um lar muito pautado, né, por Jesus, ter Jesus dentro desse lar, fazer os evangelhos, precisa estar muito dentro dos preceitos, né, da codificação, né, do evangelho de Jesus, da moral cristã. Então esse é o grande remédio para que a gente consiga contornar esses conflitos que vão vir de fato, né? E ainda temos os sacrificiais, certo? Que aí é quando uma alma mais elevada, né, vem em missão para ajudar uma outra menos elevada, né? Temos casos assim. A mãe do André Luiz, né,
fala de voltar com o pai, ela estava já merecendo planos superiores e ela vem para uma reencarnação para o pai, que o pai estava totalmente comprometido. Então isso é um matrimônio, né, sacrificial. E aí tem os por afinidade, aí nós já estamos falando dessas uniões baseadas, né, nos preceitos, né, de Deus, é aquilo que Deus uniu, já por afinidade, né, espíritos amigos que são, né, grandes parceiros ao longo de muitas encarnações que se reencontram para fortalecer ainda mais essa união que já os mantém de longa data. E aí, enfim, os transcendentais, que aí são almas já muito elevadas, já com bastante grau de elevação, que também vêm aqui mais para uma missão pelo coletivo, não mais por eles apenas, mas para fazer alguma obra, para trabalhar em prol da mediunidade. Então nós poderíamos falar aí, cita até o próprio casamento da mulher, esqueci o nome da mulher do Allan Kardec, né? A autora cita eles, o casamento de Gandhi também, ele e a mulher, a um certo tempo da vida, eles resolvem não praticar mais o sexo, só a presença dos dois bastava. Então são almas que vieram aqui para trabalhar pela humanidade, tá? Então, eu acho que essa questão, né, para fechar realmente o nosso entendimento, é uma questão de lei humana que resolve essa parte. Não tem nada a ver com essa união que Deus uniu. E o Chico, em 1971, ele responde, para quem tiver a oportunidade de ver essa parte do Pinga Fogo, põe lá Pinga Fogo, divórcio, Chico Xavier, vai aparecer. E ele é de uma, eu acho que é 16 minutos só a pergunta, mas ele é de uma profundidade e de uma coisa, porque ele está sendo interpelado por um deputado federal, né, Freitas Nóbrega, e parece que faz uma alusão assim como os fariseus questionavam Jesus e colocavam ele no meio com uma saia justa, e ele pergunta, mas não que ele queria dar essa saia justa, né? Você vê que a pergunta está saindo muito natural, mas o Chico está ali numa exposição para o Brasil inteiro, né? E para falar como os mentores interpretam essa lei, já que, né, não fala para não separar o que Deus uniu, né, mas o que Deus não uniu pode separar. Como que o Espiritismo aborda a questão do divórcio? E ele faz ali uma declamação que até ele fala muito respeitosamente, é como se ganhasse um carro luxuoso, mas que não viesse com motor. Que ele fala, né, da questão do desquite, você dá a condição da pessoa não viver mais, mas ela não pode funcionar, ela não pode seguir a sua vida. Então ele vai fazendo um apanhado todo histórico, né, e todo muito bem conduzido. E eu queria ler só a última frase que ele fala aqui, gente, que aí fecha totalmente o nosso raciocínio. Ele pede, né, para que oremos muito por esses legisladores. No entanto, que a lei do divórcio vem, acho que 6 anos depois, 1971, 1977, né? Já estava alguma discussão para que orasse para esses legisladores, para que eles olhassem muito para aquelas mães, né, que eram tidas como concubinas, para que a gente se fragilizasse para essa questão, certo? E que passássemos a olhar, os processos novos de convivência possam inspirar essa lei de libertação, que é uma lei justa. Ele não se omite em colocar, né, a nossa posição, né, de espíritas nessa questão, que esses processos novos de convivência inspirem essa lei de libertação, que é uma lei justa, em favor da paz em nossos lares, com emancipação tanto para o homem quanto para a mulher, sem ilusões do amor possessivo, pois cada um é senhor do próprio destino, né? Mas é muito bonito de se ver a maneira como ele coloca, a maneira educada como ele se remete àquele deputado que está interpelando ele, e a todos nós que ficamos aí para registro da história, para poder acessar o conhecimento.
Gente, desculpa, era muita informação, a lição pequena, muita coisa para passar, ficou um pouco corrido, passamos do tempo, eu volto para você, tá? Aí no final, o nosso orientador e diretor pode complementar ainda mais. Obrigado, viu?